Olha só, hoje a gente vai muito além de um simples padrão de codificação. A gente vai explorar uma mudança fundamental em como se pensa sobre dados, sobre o tempo e sobre o design de sistemas. Vamos falar de uma arquitetura onde o tempo, sabe, ele deixa de ser uma variável esquecida e se torna um cidadão de primeira classe. Para começar, vamos pensar numa ideia que é até um pouco provocadora. A grande maioria dos bancos de dados que a gente usa, eles são projetados para esquecer. É isso mesmo. Eles guardam o estado atual, o agora, mas, ao fazer isso, eles apagam todo o caminho que nos trouxe até aqui. Fica a pergunta, e se essa história que a gente está perdendo for, na verdade, a parte mais valiosa de tudo? A gente está muito acostumado a ver os dados como uma foto, sabe? Um clique, um instantâneo daquele momento. Só que essa abordagem, ela perde o contexto, o porquê das coisas serem como são. É exatamente a diferença entre ter só a foto do final do filme e ter assistido ao filme inteiro, com todas as viradas, todas as reviravoltas. Uma coisa é saber o resultado, outra é entender a jornada. Então, vamos aprofundar um pouco mais essa ideia. Isso tudo nos leva direto ao problema central da arquitetura que a gente pode chamar de tradicional. Essa obsessão que ela tem com o momento presente, com o agora. É que na maioria dos sistemas, quando a gente olha um registro no banco de dados, ele só reflete isso, como as coisas estão agora. Mas o problema é que isso apaga toda a história valiosa de cada pequena mudança que nos levou até ali. Pensa bem, cada comando update numa tabela é na prática um ato de esquecimento. Ok, então qual é a alternativa para esse problema todo? A resposta está numa mudança de perspectiva bem radical. Em vez de guardar o estado final, a gente passa a guardar a história. O conceito de Event Sourcing funciona em cima de um princípio filosófico bem poderoso. Nada simplesmente é, tudo acontece. Ou seja, o estado de qualquer coisa não é algo estático que a gente guarda, mas sim o resultado de tudo que aconteceu com ela até aquele momento. A mudança vira o fato central, a peça mais importante. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: a gente não salva o resultado final, a gente salva cada passo do caminho, cada evento como um fato imutável. E isso é chave. Um evento, uma vez que ele foi registrado, ele é a verdade. Ele não pode ser alterado. No máximo, ele pode ser compensado por um novo evento no futuro. Essa analogia do relógio de pêndulo ilustra o conceito de uma forma brilhante. Pensa só, cada tique e cada ataque do pêndulo é um evento. A hora atual, ela é só uma projeção, uma soma de todos esses eventos desde o começo. O passado continua ali, intacto, e o presente é sempre uma consequência que a gente pode calcular a partir desse passado. Trazendo para um exemplo prático, tipo um e-commerce, o status de um pedido ele não é mais um campo numa tabela do banco de dados que a gente fica atualizando. Não. Ele é o resultado de aplicar essa sequência de eventos que é imutável. Se a gente quer saber o status, a gente simplesmente toca de novo a história daquele pedido. Simples assim. Tudo isso nos leva ao próximo pilar dessa arquitetura. Porque, ok, guardar um registro de eventos é super poderoso, mas aí surge uma questão bem prática, né? Se a verdade agora é uma longa história, como é que a gente faz perguntas sobre o estado atual de um jeito que seja rápido, que seja eficiente? É exatamente aí que entra o CQRS. Ele vem para quebrar aquele velho hábito de usar a mesma ferramenta, o mesmo modelo, tanto para alterar quanto para ler os dados. E essa separação ela é vital, porque, pensa bem, a estrutura de dados que é perfeita para registrar uma história de eventos, ela geralmente não é a mais rápida para a gente fazer consultas complexas sobre o estado atual. Então o CQRS faz isso, ele separa radicalmente a intenção de mudar algo da necessidade de observar. De um lado, a gente tem os comandos. São ordens, intenções de mudar o sistema, que acabam gerando novos eventos. Do outro lado, a gente tem as consultas. Elas são só pedidos de informação, bem mais simples, que leem divisões especializadas, otimizadas para a leitura. A gente costuma chamar isso de read models ou projeções. A analogia de um general no campo de batalha, para mim, é perfeita aqui. Existe um caminho para receber informações, os relatórios de inteligência, que precisa ser rápido e claro. E existe outro caminho totalmente diferente para agir, para dar as ordens, que precisa ter precisão e gerar impacto. São duas coisas com otimizações completamente diferentes. Até agora, a gente viu as peças do quebra-cabeça separadas. Mas é quando a gente junta Event Sourcing com CQRS que a mágica acontece. O verdadeiro poder surge, e aí a gente desbloqueia um potencial que vai, muito além de só guardar dados. A gente não está mais só armazenando dados.
A gente está gravando o porquê por trás de cada ação. A gente está criando um fluxo de intenção. E isso, do ponto de vista de negócio, é um recurso estratégico gigantesco. E é aqui que essa arquitetura mostra um dos seus maiores trunfos. Essa história completa de eventos, ela vira o combustível perfeito para a inteligência artificial. Com esse histórico de intenções em mãos, os sistemas podem aprender, prever e até explicar os resultados com base no entendimento completo de tudo que já aconteceu. Essa capacidade de aprender com o passado nos leva para a parte final, onde as possibilidades ficam realmente impressionantes. É aqui que a própria arquitetura vira uma ferramenta para viajar e explorar o tempo. Imagina só conseguir rodar uma consulta não contra o estado de agora, mas contra o estado de todo o sistema, sei lá, no dia 15 de março de 2023, às 2h30 da tarde. Com Event Sourcing, isso não é ficção científica. É uma capacidade que já vem com o design do sistema. E isso vai além de só olhar os dados. Permite construir uma narrativa. O sistema consegue explicar por que um cliente cancelou um pedido, mostrando os eventos de frustração que aconteceram antes, como uma falha na entrega ou vários contatos com o suporte que não resolveram o problema. E para sistemas que precisam daquele nível máximo de segurança e auditoria, esse fluxo de eventos pode ser protegido com garantias criptográficas. Basicamente, a gente cria um registro de fatos que é a prova de alteração, garantindo a integridade total da história do sistema. É quase como ter uma blockchain privada. No fim das contas, essa abordagem é mais do que uma técnica, é uma postura, uma filosofia de arquitetura. É entender que os sistemas não são máquinas estáticas, mas sim organismos que estão sempre evoluindo e cuja história define o presente e, mais importante, informa o futuro. Então fica aqui a reflexão final. A arquitetura que está sendo construída, ela serve só para criar uma máquina que existe no agora? Ou ela está escrevendo uma história, aprendendo com o passado para de fato informar o futuro? Essa escolha define não só como o software funciona, mas o valor que ele realmente pode gerar ao longo do tempo.